Vamos lá, mocinhas. Vamos começar um pouco. Vamos introduzir o estudo à termodinâmica. Então vamos pensar em um gás. Primeiro, pensando em gás, estamos pensando em moléculas muito soltas. O estado gasoso corresponde ao estado de maior energia no comparativo com os outros. Então, moléculas muito soltas, olha só, Cacau, em alta agitação. Moléculas muito soltas, alta agitação. Em todas as direções. Então, nós temos lá moleculinhas se agitando para todas as direções. Essas moléculas muito soltas e se agitando em todas as direções vão ocupar todo o espaço disponível. Ou seja, como elas estão muito soltas, se agitam em todas as direções, elas vão passar por todos os lugares onde é possível passar. Então, ocupam todo o espaço disponível. Aqui, nós já temos uma informação legal. Se ocupa todo o espaço disponível, quer dizer que o volume do gás é igual ao volume do recipiente, se ele estiver em um recipiente. Então, se o volume interno do recipiente é de 10 litros, o gás está ocupando os 10 litros. Ele ocupa todo o espaço que está disponível. Beleza? Então, aqui nós já temos a primeira informação, uma primeira variável do gás que está definida. Segunda variável, já foi mencionada. As moléculas têm alta agitação. A agitação das moléculas está relacionada com a temperatura. O que significa dizer que se eu aumentar a temperatura, as moléculas se agitam mais. Se eu diminuir a temperatura, as moléculas se agitam menos. Outra informação que a temperatura me dá é da energia cinética média das moléculas. Se eu aumentar a temperatura do gás, as moléculas do gás terão mais agitação, mais energia cinética em média, o gás vai ter mais energia. Então a temperatura também está diretamente relacionada com a energia do gás. Energia do gás que normalmente é chamada de energia interna do gás. Então, quando eu pensar em um gás, eu estou pensando, são moléculas que se agitam muito em todas as direções. Ocupam todo o espaço disponível. Então, o volume do gás é o volume do recipiente onde ele está. A agitação das moléculas está associada com a temperatura. E a temperatura define a energia interna do gás. Tem até uma fórmula para calcular essa energia interna, mas hoje eu ainda não quero mexer com fórmulas com vocês. Eu quero mais é que vocês compreendam as três variáveis do estado gasoso. Então, volume é o volume do recipiente, espaço disponível. Temperatura, agitação, energia interna. A outra variável é que essas moléculas do gás, como elas não enxergam e não têm senso de localização e nem senso do perigo, elas acabam batendo nas coisas que estão ao redor do gás. Quando elas batem nas coisas, elas exercem força. E por exercer força, elas transmitem energia, elas exercem pressão, que é uma transferência de energia. Então, quando eu pensar em moléculas colidindo com as imediações, vamos colocar colisões com o recipiente,
Essas colisões com o recipiente vão definir a pressão da amostra gasosa, vão definir a pressão do gás. Beleza? Então, pressão, moléculas batendo no recipiente. Quando é que a pressão aumenta? Quando as moléculas batem mais no recipiente. Quando é que a pressão diminui? Quando as moléculas batem menos no recipiente. Temperatura, agitação, energia do gás. Se eu aumento a temperatura, aumenta a agitação, aumenta a energia do gás. Se eu diminuo a temperatura, diminui a agitação, diminui a energia do gás. Volume é o espaço disponível, é o volume do recipiente. Sobre esse volume do recipiente, o volume ocupado pelo gás, ele pode mudar. O termo expansão significa volume aumentando. E só. Não quer dizer mais nada. Expansão só me dá a certeza que o volume aumentou. Algo aconteceu e o volume aumentou. O termo compressão significa que o volume do gás diminuiu. O espaço que ele ocupa diminuiu. E só. Não tem mais nenhuma obrigatoriedade. Expansão aumenta o volume, compressão diminui o volume. Normalmente, quando se pensa em um gás, para entender o comportamento desse gás, a gente imagina que o gás está dentro de um recipiente, que esse recipiente é fechado com uma tampa móvel. Essa tampa móvel recebe o nome fofo de êmbolo. Então, aqui dentro estão as molequinhas do gás se agitando em todas as direções, e essa agitação está relacionada com a temperatura, está relacionada com a energia interna, com a energia do gás. A energia interna, comumente, é representada pela letra U. Então, a gente costuma dizer assim, ó, que se a temperatura aumentou, as moléculas se agitam mais, então a energia interna aumentou. Se a energia interna aumentou, ela teve uma variação positiva. Se a temperatura diminui, as moléculas se agitam menos, a energia do gás, a energia interna vai diminuir. Isso quer dizer que nós teremos uma variação de energia interna negativa. Já se a temperatura for constante, a energia interna será constante, porque não muda a agitação, não muda a energia das moléculas. Aí a gente diz que a variação de energia interna é zero. Temperatura, agitação, energia interna. Mudou a temperatura, mudou a energia interna. Aumentou a temperatura, variação de energia positiva. Diminuiu a temperatura, variação de energia negativa. Se a temperatura não muda, a energia interna não muda, não tem variação. E vou repetir. Volume do gás é o volume disponível. Volume do gás é o volume do recipiente. Se esse êmbolo subir, o gás tem mais volume, expansão. Se o êmbolo descer, o gás tem menos volume, compressão. As molequinhas batem nas paredes. Como elas batem no recipiente, elas exercem força e exercem pressão. Mais pressão, moléculas batendo mais no recipiente. Menos pressão, moléculas batendo menos no recipiente. Então vamos fazer um exercício mental pensando neste gás. Se eu colocar de alguma forma, e depois no nosso próximo encontro a gente vai ver como é que isso se faz, se eu colocar de alguma forma a energia aqui dentro,
A energia ali dentro aumenta, quer dizer que a energia interna aumenta, quer dizer que a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, as moléculas se agitam mais. Vai acompanhando o raciocínio. Se as moléculas se agitam mais, das duas, uma. Ou as duas. Ou elas batem mais nas paredes, e isso aumenta a pressão. Ou eu dou mais espaço para as moléculas, aí o gás sofre uma expansão, ou até as duas coisas poderiam acontecer ao mesmo tempo. Aumentar o espaço para as moléculas porque elas se agitam mais e elas mesmo assim baterem mais nas paredes. Beleza? Então, se eu colocar a energia, a minha certeza é: aumentou a energia, aumentou a temperatura, as moléculas se agitam mais. Possíveis consequências: elas podem bater mais nas paredes, aumentou a pressão, ou aumenta o espaço para elas se acomodarem. Aí aumentou o volume e ele sofreu uma expansão. Se eu retirasse energia ali de dentro, vai diminuir a energia interna, vai diminuir a temperatura. As moléculas se agitam menos. Consequências de se agitarem menos: ou diminui o espaço para elas, que aí ele sofreu uma compressão, tem menos volume, ou por se agitar menos, elas vão bater menos nas paredes. Se elas baterem menos nas paredes, aí eu tive uma diminuição de pressão. Observe que se eu mudo a energia lá dentro, eu mudo a temperatura, isso vai alterar ou a pressão, ou o volume, ou até pode alterar os dois. Beleza? Agora vamos fazer um segundo raciocínio. Se eu não deixar a energia nem entrar e nem sair, não vai ter mudança na energia. Se não vai ter mudança na energia, porque não entra e não sai, a energia fica a mesma, a temperatura fica a mesma. Então a temperatura não se altera. Se a temperatura não se altera, a agitação das moléculas não muda. Mas eu posso mexer com o êmbolo. Se eu empurrasse o êmbolo para baixo nessa situação, a agitação das moléculas não mudou. Mas empurrando o êmbolo para baixo, diminui o volume do gás, com pressão. Com menos espaço, as mesmas moléculas tendem a bater mais nas coisas. Isso quer dizer que se eu não mudar a temperatura, durante uma compressão, as moléculas batem mais nas paredes, batendo mais nas paredes, aumentaria a pressão. Notem, eu bloqueei a mudança de temperatura, mudei o volume e a pressão foi alterada. Não muda a temperatura, não muda a agitação. Agora vamos pensar no oposto. Levanto a tampa, o volume aumenta. As moléculas têm mais espaço. Com mais espaço, elas devem bater menos nas coisas. Então, se a temperatura não for alterada, o aumento do volume acarretaria em uma diminuição da pressão. Se eu focar, porque eu foquei primeiro na temperatura, depois foquei no volume, se eu focar na pressão, olha, eu quero que a pressão aumente. Como é que eu posso aumentar a pressão do gás? Primeiro a base. Para a pressão aumentar, as moléculas têm que bater mais na parede. Como é que elas podem bater mais na parede? Elas podem bater mais na parede se eu aumentar a temperatura. Elas podem bater mais na parede se eu diminuir o espaço para elas. Então, aumentando a temperatura, pode ter como consequência o aumento de pressão. Diminuindo o volume com pressão, pode ter como consequência o aumento de pressão. Como é que eu faço a pressão diminuir? Para a pressão diminuir, as moléculas têm que bater menos no recipiente. Como é que elas bateriam menos no recipiente? Elas bateriam menos no recipiente se esse recipiente tivesse mais espaço. Ou seja, eu posso reduzir a pressão aumentando o volume. Mas elas também bateriam menos no recipiente se eu diminuísse a temperatura. Se agitando menos, a tendência é que elas batam menos no recipiente. Observem que não há possibilidade de eu mudar só a pressão, né? Para eu mudar a pressão, ou a temperatura ou o volume estão relacionados com isso. Como também não há possibilidade de eu mudar só o volume. Se eu aumentar o volume,
ou eu aumento a temperatura ou as moléculas batem menos na parede. E aí ou aumenta a temperatura ou diminui a pressão. Não tem como alterar apenas uma das variáveis de um gás. Quais são as variáveis do gás? Pressão, volume e temperatura. Não há como alterar apenas uma dessas variáveis. O aumento de temperatura ou aumenta o volume ou aumenta a pressão. O aumento de volume ou aumenta a temperatura ou a pressão vai cair. O aumento de pressão ou diminuiu o volume ou aumentou a temperatura. Não tem como mudar apenas uma dessas variáveis. Então, se uma delas mudar, quer dizer que pelo menos mais uma das três vai mudar. Essas três variáveis se relacionam através, primeiramente, da equação de Clapeyron, que diz que PV é igual a nRT, onde N é número de mol e R é a constante dos gases, constante geral dos gases perfeitos. Sor, o que é um gás perfeito, Sor? Um gás perfeito é um gás onde a força de ligação entre as moléculas é desprezível, elas estão muito afastadas, e as colisões entre as moléculas não tiram energia. Quando as moléculas batem uma na outra, ou quando batem nas paredes, não há perda de energia nesse processo. Isso seria um gás ideal. Se eu coloco o gás dentro do recipiente, não vai entrar molécula, não vai sair molécula, o N também vai ser constante, o número de mol também não vai mudar. Então quer dizer que esse pedaço inteiro da equação de Clapeyron, NR, não vai mudar. O que a gente faz? A gente passa a temperatura do outro lado dividindo e chega à conclusão que pressão vezes volume dividido por temperatura para um gás ideal que está dentro de um recipiente tem como resposta uma coisa que não muda, uma coisa constante. A isso aqui a gente dá o nome de equação geral dos gases perfeitos. A gente costuma definir, né, um início e um fim para o estudo, e aí a gente diz assim, olha, que a pressão no início vezes o volume no início dividido pela temperatura no início vai ser igual a pressão no fim vezes o volume no fim dividido pela temperatura no fim. A isso demos o nome de equação geral dos gases perfeitos. Em muitos materiais aparece escrito P0V0T0, P1V1T1, PAVATA, PBVBTB. Sobre essa equação, muito importante, que esta temperatura que está aqui embaixo da barrinha de divisão seja em Kelvin. Para ter essa temperatura em Kelvin, né? Caso nos passem o valor em Celsius, a gente pode pegar o Celsius e de forma rápida, né? Só somar o 273, porque os intervalos da escala Celsius e da escala Kelvin são intervalos iguais, tá? Então vamos recapitular aí as informações iniciais da termodinâmica. Vamos estudar gás, moléculas muito soltas, se agitando em todas as direções. Essa agitação está relacionada com a temperatura, que está relacionada com a energia interna. Aumenta a temperatura, aumenta a energia interna, a variação positiva de energia. Diminui a temperatura, diminui a energia interna, variação negativa de energia. Se a temperatura não muda, a energia interna não muda, não há variação de energia. Temperatura, agitação, energia. Sempre nisso que eu vou pensar. Volume. O volume do gás é todo o espaço disponível. Então, sempre igual ao volume do recipiente. Se eu aumentar o volume, subindo a tampa, erguendo o êmbolo, expansão. Se eu diminuir o volume, descendo a tampa, compressão. Volume e espaço disponível. Expansão mais volume, compressão menos volume. Pressão.
moléculas colidindo com o recipiente. Se aumentou a pressão, é porque as moléculas estão batendo mais no recipiente. Se diminuiu a pressão, é porque as moléculas estão batendo menos no recipiente. Matematicamente, no gás fechado, gás perfeito ali dentro do recipiente, PV sobre T não muda. Pressão vezes volume sobre temperatura no início, igual a pressão vezes volume sobre temperatura no fim. Essa temperatura tem que ser obrigatoriamente na escala Kelvin para usar essa equação, senão ela não vai funcionar. Gás ideal. As colisões entre as moléculas são perfeitas, não tem perda de energia. As colisões com os recipientes também são perfeitas, não tem perda de energia. Moléculas muito afastadas, força de ligação desprezível. Um gás da realidade pode se comportar como um gás ideal? Pode. Por um pequeno intervalo de tempo, pode sim. Desde que ele tenha temperatura alta e pressão baixa. Então, o gás real, com temperatura alta e pressão baixa, se aproxima do gás ideal. Quando fizerem os estudos e as perguntas de termodinâmica para vocês, a nível de ensino médio, eles sempre vão estar pensando em um gás do tipo ideal. Certo, mocinhas? Eu quero que vocês deem uma olhada no vídeo, tá? Deem uma olhada no vídeo. E eu quero que vocês resolvam exercícios de termodinâmica daquela lista até... Vamos ver aqui. Deixa eu só conferir o número para vocês. A gente tem que corrigir semana que vem também os testes da semana passada, né? Eu quero que vocês resolvam lá na listinha, nas folhinhas, né, que eu mandei para vocês. Vocês podem fazer até o 132, tá? Até o 132. E aí, semana que vem, aí a gente se encontra pessoalmente e faz a correção das dúvidas da semana passada, da semana retrasada e dessa semana também, tá? Semana que vem eu levo o materialzinho ali, as cópias para vocês de o que eu mandei para vocês. Tentem não imprimir então, né? Que é pra gente não gastar papel, as pessoas cortam árvore para fazer isso, né? Vamos pensar um pouquinho na natureza. Ai, que fofo isso. Certo? Um beijão para vocês, saudade de estar pessoalmente com vocês, mas se eu não posso abraçar vocês, eu prefiro ficar longe. Por semana que vem, daí eu vou poder abraçar vocês, a gente se fala. Beijo e tchau, tchau. Qualquer coisa é só mandar dúvidas lá no nosso grupo, tá bom?